Estando presentes os auditores Jaime Tadeu Leschinski, Ivens Linhares e Cláudio Canha, e o procurador junto a esse tribunal do Ministério Público, junto a esta corte, designado para a sessão, Dr. Gabriel Leger, declaro aberta sessão no horário regimental, terceira sessão ordinária desta primeira Câmara do Tribunal de Contas. Ausentes, registro a ausência do conselheiro Durval Amaral, por motivo de férias, ao que fica convocado o auditor Ivens Linhares, para compor o quórum de votação. Ausente também o conselheiro Fernando Guimarães, por motivo de férias, e fica designado, como já foi feito pela portaria 1110/13, já publicada, o auditor Jaime Tadeu Leschinski. Submeto à apreciação deste colegiado a ata de número 2 da sessão ordinária do dia 21 passado. Aprovado. E também comunico o sobrestamento do processo na DAT, o processo sobre o protocolo 278966/11, e concedo também aos demais membros do colegiado oportunidade para que comuniquem, façam as comunicações previstas no 464, inciso 2 do regimento, e também para inclusão em pauta dos processos que tratam ou que temos no 429, parágrafo 4º também do regimento. Senhor presidente. Auditor Jaime Leschinski. Senhor presidente, para comunicar o sobrestamento dos protocolados 293-80911, 465-461-12, 139-185-13, 618-554-11, 359-274-13, 540-903-11, 329-153-11 e 21-2222-13, todos eles referente a atos de inativação sobrestados na DICAP. Obrigado. Comunicado o sobrestamento. Há mais alguém? Senhor presidente. Auditor Ivens Linhares. Senhor presidente, também para comunicar sobrestamentos, na verdade são 15 processos que foram sobrestados, 3 deles em virtude da revisão do Acórdão 638, 3 tratavam de concursos em que encontram-se pendentes admissões anteriores, e 8 dizem respeito ao questionamento da legalidade do decreto 7774, 60.612 e 60.613. Muito obrigado. Auditor Cláudio Canha. Senhor presidente, para devolver os seguintes autos ao conselheiro Durval Amaral: 130.009, 31712412, 9837409, 42260006, 258112/10, para devolver ao auditor Jaime Tadeu Leschinski protocolo 458.921.11, e ainda para comunicar que deferiu o sobrestamento do ato de inativação 14.15.70.11, em função do trâmite da admissão da servidora, do ato de inativação 725334, também em função da admissão do servidor que ainda está em trâmite, da pensão 35.345.14, haja vista que a admissão do servidor também se encontra em trâmite, do protocolo 163.457/12, também em função das admissões iniciais que estão em trâmite, o protocolo 472.909.13, em função dos autos de incidente de inconstitucionalidade 606.120.13, e em função da revisão do Acórdão 638/2008, os atos de inativação 258.059.12 e 553.425.12. Obrigado. Ok. Então, feitos esses comunicados, o procurador quer ter uma manifestação? Então, eu passo a relatar os processos que estão na minha pauta, como relator, e a primeira é uma... Eu já havia falado, dado a comunicação de sobrestamento, o primeiro processo consta da minha pauta
é o protocolo 583846/10, é uma tomada de contas extraordinária que foi instaurada em face do município de Terra Rica pelo não atendimento de diligência realizada pela diretoria jurídica, por ordem do Gabinete da Presidência, em atenção a requerimento do órgão do Ministério Público, para que no prazo de 15 dias devolvesse o processo de admissão de pessoal de número 255204/04, que recebeu desta Corte em 10 de janeiro de 2005 para a complementação da instrução e até então não havia sido devolvido. Em atenção ao parágrafo 1º do artigo 236 do Regimento, determinei a citação do responsável para o exercício do contraditório e nada foi apresentado. A DICAP, por seu parecer, informou que, consultando o processo originário, verificou que ele havia sido devolvido e que o ofício expedido nesse processo havia sido juntado por equívoco naquele. No entanto, anotou que o prazo para cumprimento da diligência se encerrou em 3 de março de 2011, tendo o município apenas devolvido o processo e apresentado esclarecimentos em 12 de setembro de 2012. Assim, em razão da diligência sugerida naquele expediente, pelo parecer da DATJ, ter sido deferido em 5 de janeiro de 2005, antes da publicação da Lei Complementar 113, que não permite a aplicação de sanção, vez que, à época, não havia a previsão da penalidade, a unidade técnica opinou pela abertura de nova oportunidade de contraditório ao senhor Devalmir Molina Gonçalves, prefeito, para que ele se manifestasse sobre a possibilidade de aplicação da multa administrativa em razão do atraso na devolução do processo de admissão de pessoal a esta Corte. Intimado, o prefeito apresentou defesa, afirmando que tem empenhado esforços no sentido de melhorar o fluxo interno das informações e as rotinas administrativas, após ter destacado que verificou, primeiro, completa desorganização do município em relação à guarda de documentos oficiais, segundo, total ineficiência dos responsáveis pelo acompanhamento processual junto a esta Corte, terceiro, falta de planejamento quanto às rotinas internas, quando do recebimento de correspondências oficiais, e quarto, a inexistência de um manual de normas e procedimentos internos que discipline as funções e responsabilidades de cada setor e de cada função de servidor. A DICAP, por entender que o município não apresentou justificativa plausível para o atraso no cumprimento da diligência realizada neste expediente, manteve a opinião pela aplicação de multa administrativa ao gestor. O MP manifestou-se pela procedência da tomada de contas extraordinária, com aplicação de multa do 87.3, a linha E, que penaliza o gestor por retardar, além do prazo fixado, sem motivo justificado, a devolução de autos com pedido de carga processual ou encaminhados por força de diligência. Considerou também o MP que os autos de admissão foram devolvidos após a realização de 2 diligências, a primeira realizada antes da instauração deste expediente pelo ofício da DIJUR, cujo decurso do prazo se deu em 3 de março de 2011, e a segunda através de um outro ofício da DIJUR, cujo decurso de prazo se deu em 15 de julho de 2012, tendo sido devolvido o processo de admissão a esta Corte somente, como já mencionei, no dia 12 de setembro de 2012. Este é o relatório e passo ao voto, observando que o descumprimento da primeira diligência realizada pela DIJUR, por ordem do Gabinete da Presidência, no intuito de atender requerimento do Ministério Público, que dava conta do esquecimento do processo de admissão de pessoal originário na administração municipal desde 2005, motivou a instauração do presente processo de tomada de contas extraordinária. Oportunidade de exercer o contraditório, o gestor responsável
não se manifestou dentro do prazo, encaminhando depois, posteriormente, os autos de admissão de pessoal com esclarecimentos. Deste modo, entendo que o processo merece procedência e que ao gestor chamado deve ser imposta multa administrativa, visto que a ele foi dada nova oportunidade de se justificar do ocorrido, a fim de eximir-se de penalidade. Em relação à multa administrativa aplicável, a unidade técnica sugeriu que o fato gerador reside em deixar de encaminhar no prazo fixado os documentos ou informações solicitadas pelas unidades técnicas ou deliberativas do tribunal, salvo quando houver justificado motivo, enquanto o órgão ministerial opinou pela aplicabilidade da sanção, cujo fato gerador é retardar, além do prazo fixado, sem motivo justificado, a devolução de autos com pedido de carga processual ou encaminhados por força de diligência. Por sua especialidade, entendo que a última alternativa ou posição melhor revela a situação aqui analisada. Por oportuno, em respeito ao princípio do non bis in idem, anoto que, consultando o processo de admissão de pessoal 255204/2004, verifiquei que já recebeu decisão definitiva, sem imposição de qualquer penalidade, o que autoriza a imposição de multa administrativa no presente. Deste modo, com fundamento no 236 do Regimento Interno, voto pela procedência da presente tomada de contas extraordinária, instaurada em face do município de Terra Rica, com a imposição de multa administrativa prevista no 87.3, a linha E da lei complementar, em face do gestor responsável, senhor Devalmir Molina Gonçalves. É o relatório e voto. Senhor presidente. Pode falar. Na verdade, como Vossa Excelência bem colocou, eu havia reparado que essa tomada de contas se originou de um processo de admissão de pessoal, 255-20404, e que, coincidentemente, eu era relator. O que ocorreu é que é uma admissão de 2004 e que no ano de 2005 foi determinada uma diligência ao município e essa diligência só foi cumprida em setembro de 2012. Ocorre, senhor presidente, e esse é o fato que eu trago à reflexão, é que em janeiro de 2005 até, se não me engano, dezembro de 2008, o responsável, o prefeito à época, não era o senhor Devalmir Molina Gonçalves, mas o senhor Mário Luiz Lanziani. E então me parece que quem originariamente teria descumprido essa diligência foi o prefeito anterior. É bem verdade que no ofício da representação do ilustre procurador consta a devolução dos autos a partir daquela data. Então, evidente, quando estaria a caracterização de mora do gestor subsequente, justamente do senhor Devalmir, a partir daquela data. Entretanto, senhor presidente, eu entendo que, e isso tem sido uma praxe aqui no tribunal, nós estamos falando de um processo de tomada de conta extraordinária, que pode inclusive gerar como efeito a inelegibilidade desse gestor, pelo atraso, simples atraso na devolução desse processo. Então, o que me parece, senhor presidente, que entendendo que, como Vossa Excelência bem colocou, no processo original houve a emissão de uma decisão definitiva monocrática, em que esse atraso sequer foi mencionado pelas unidades. Não houve aplicação de nenhuma sanção com relação ao gestor que originariamente teria dado causa a esse atraso. E o gestor subsequente realmente aponta nas suas razões, como Vossa Excelência bem mencionou, motivos de dificuldades administrativas de dar conta, de prestar esses esclarecimentos, os quais, por sinal, foram eficientes no sentido de saneamento do processo. Eu proporia a conversão dessa irregularidade em ressalva sem o apontamento da multa. Essa seria, senhor presidente, uma proposta alternativa que eu submeto a Vossa Excelência e aos demais membros. Muito obrigado. Auditor, eu gostaria até de usar do contato que teve com o processo originário. Foi oportunizado o contraditório num primeiro momento e não foi feito uso pela parte. Esse primeiro contraditório
foi do senhor Devalmir ou do prefeito anterior? Foi em 2005, janeiro de 2005, Então, para o prefeito portanto, me anterior, parece Mário que Luiz do- Lanziani. Esse é que não se desincumbiu do Não se contraditório. desincumbiu. Na verdade, se Vossa Excelência me permite, foi justamente o Devalmir Molina Gonçalves que, ainda que com atraso, que Vossa Excelência Reconheceu bem uma colocou, série de... reconheceu os problemas e saneou as irregularidades naquele processo. Então, me parece que nós penalizarmos ele nessa tomada não me parece muito... E o contraditório que foi oferecido ao prefeito anterior e não foi utilizado, ele foi efetivamente cientificado da oportunidade do Não contraditório? foi. Não foi porque ele na verdade, o prefeito sucessor, o senhor Devalmir, provavelmente somente tomou a iniciativa de devolver o processo a partir dessa tomada de contas. Certo. Porque ele certamente, esse comunicado do tribunal estava arquivado em uma gaveta, parado, e ele assumiu a prefeitura, não tinha até então conhecimento desse fato. A partir da manifestação da citação nessa tomada de conta extraordinária, é que ele procurou os documentos para sanear aquele processo originário e, efetivamente, ao que tudo indica, logrou saneá-lo, tanto que foi emitida a decisão definitiva monocrática. Então, me parece que muito embora tenha havido um atraso no cumprimento dessa diligência, mas que me parece que o atraso maior teria sido do seu antecessor. Eu não tenho dúvida, diante do que Vossa Excelência sustentou, que impor uma multa ao senhor Devalmir seria algo de um rigor excessivo e desmedido em relação à sua responsabilidade. Mas o que me pergunto é da possibilidade de se impor uma sanção ao gestor anterior por conta da oportunidade, inclusive, que teve do contraditório e não exerceu. Pois não. O membro do Ministério Público tem a palavra. Os esclarecimentos do ilustre conselheiro substituto, se quiser. Basicamente, eu gostaria de me posicionar sobre o seguinte aspecto. Esta corte iniciou, a partir de 2008, 2009, um forte processo de digitalização. A partir de 2008, essa corte iniciou um forte processo de digitalização dos seus expedientes e, para tanto, chegou inclusive a contratar uma empresa que pudesse dar conta da excessiva demanda. Com o passar do tempo, com os trabalhos sendo realizados, 2009, 2010, o Ministério Público observou que havia um expressivo estoque de processos de admissão de pessoal, de aposentadoria, que haviam sido remetidos aos órgãos de origem ao longo dos anos, 2004, 2005, 2006, 2007, e não vinham retornando a este tribunal. O Ministério Público, no primeiro momento, fez um contato, tentou um contato direto nesse sentido. Também apontou em expedientes de certidão liberatória que havia o descumprimento de decisões desta Corte, o que, nos termos do artigo 95, seria impeditivo da certidão liberatória. Contudo, essa tese do próprio Ministério Público acabou sendo descartada pelos órgãos deliberativos, dizendo que não se poderia impor a pena de impedimento de certidão liberatória porque não havia sido devolvido, porque ali não havia determinação, não havia condenação, quando todos esses processos retornaram à origem para uma expressa determinação de correção dos atos. A partir desse momento, nós então identificamos os municípios em que atuávamos, os processos que estavam lá permanecendo há mais de 120 dias em diligência, porque também é impeditivo da emissão da certidão, o não cumprimento da diligência no prazo de 120 dias, e então expressamente requeremos aos relatores dos respectivos processos de admissão de pessoal de aposentadoria ou de pensão que fossem oficiados aos gestores. Nesse caso, expressamente, o ofício saiu em janeiro, foi emitido por esta Corte em janeiro de 2011 e somente veio a ser atendido ao final de 2012, a devolução. Também, em alguns outros expedientes, o Ministério Público tem suscitado, no próprio expediente de análise das admissões e de pensões, etc., alguma sanção pelo não atendimento a destempo.
E muitas vezes também tem sido refutado esse argumento do Ministério Público que não é o expediente de aposentadoria ou de admissão de pessoal o expediente adequado para que se apure essa responsabilidade. Pois bem, aqui por determinação da presidência dessa corte, o expediente foi expressamente convertido em tomada de contas, não em razão do não cumprimento da diligência de 2005, mas em razão do não cumprimento do ofício expedido em 2011. E a partir dali é que se instaurou, se deu o contraditório, e a resposta somente veio a destempo, razão pela qual o Ministério Público propugnou aqui pela multa, pelo retardamento do processo principal, mas esse retardamento do processo principal, inegavelmente, é atribuível ao atual gestor. Porque ele tomou ao atual, ou seja, de 2011, ao gestor de 2011, porque ele tomou ciência do fato e mesmo assim levou praticamente 18 meses para atender a diligência dessa corte. Então essa multa que está sendo propugnada agora ao segundo gestor é o gestor de 2011 e 2012, pelo atraso neste cumprimento do expediente, não pelo não cumprimento da primeira diligência, que o próprio gestor esclarece que em razão do absoluto descontrole administrativo não tinha nem conhecimento de que os autos lá estavam. Então, a questão singela é: aplica-se ou não a multa a quem foi expressamente intimado a devolver o processo e não o devolveu a tempo? Essa é a questão central. Nós estamos aqui a perquirir qual é a razão, até porque a diligência levada a efeito, os esclarecimentos trazidos ao final de 2012 sanaram as impropriedades inicialmente suscitadas pela diretoria jurídica. Então me parece que do ponto de vista do processo de análise de admissão de pessoal, o feito foi bem examinado, se determinou o registro, como bem colocou o eminente relator, não houve sanção aplicada naquele feito, que não impede que haja sanção aqui, até porque para se aplicar a sanção naquele feito, seria necessário incluir o gestor subsequente no polo passivo, lhe dar a oportunidade contraditória, o que não foi feito. Isso está sendo feito em sede de tomada de conta extraordinária. Então me parece que não há óbice nenhum a aplicação dessa multa pelo não atendimento do ofício encaminhado em 2011, em janeiro de 2011. É apenas esses esclarecimentos que eu gostaria de destacar, porque outras tentativas de solução para fazer com que os processos retornarem a esta corte foram adotadas, tanto em sede de certidão liberatória, tanto em contatos pessoais com gestores, tanto em contatos com a diretoria, própria diretoria de análise de atos de pessoal, à época chamada de JUR, né, e não se teve sucesso. Me parece que o auditor teria mais alguma... Apenas o último esclarecimento, senhor presidente, ainda para a discussão. Eu vou divergir do ilustre procurador, a quem, diga-se de passagem, louva-se pela iniciativa, que realmente fez com que voltasse ao tribunal uma série de processos que estavam, como bem colocou, nos municípios. Entretanto, ainda que tenha demorado esse período aí, de talvez 18 meses, como colocou, me parece que talvez tenha tido... Precisamos reconhecer a dificuldade do gestor em não apenas devolver o processo, mas devolver o processo com as informações necessárias para que ele fosse saneado por um concurso público que não foi de responsabilidade dele, mas sim da gestão anterior. E eu só gostaria de ressaltar, e com isso eu encerro, senhor presidente, que tem sido praxe na Corte que essas falhas em que não envolvam dano ao erário, uma grave violação de lei, que se no decorrer de um procedimento fiscalizatório, como é a tomada de contas extraordinária, se ela foi sanada, ainda que a destempo, esses fatos têm sido objeto de conversão em ressalva e não de manutenção de irregularidade, motivo pelo qual eu manteria meu posicionamento pela conversão dessa irregularidade em ressalva, sem aplicação de multa. E apenas respondendo ainda à questão que Vossa Excelência colocou com relação ao gestor atual, me parece que nesse processo ele não foi citado. E naquele anterior, a citação dele, na verdade, foi apenas uma intimação para complementação, se deu antes da entrada em vigor da nossa lei orgânica.
Então, me parece que não haveria como, seja por conta desse processo ou pelo outro, do estágio em que está o processo, aplicar a multa. Então, apenas eu faria essa proposta alternativa de conversão em ressalva sem aplicação de multa. Muito obrigado. Então, para já encaminhamento, acho que eu fui até pormenorizado na medida em que li o meu voto. Então, a minha proposta de voto e a divergência do auditor Ivens Linhares, pelo que colho o voto do auditor Jaime Leschinski. Eu acompanho a divergência. Por 2 votos a 1, foi aprovado com ressalva, sem imposição da multa administrativa. Eu vou distribuir para Vossa Excelência para que faça o voto vencedor. Protocolo 240764/11, que tem anexo 244551/12, é uma prestação de contas que trata de transferência voluntária de recursos repassados pela Fundação de Apoio à Educação, Pesquisa e Desenvolvimento Científico e Tecnológico da Universidade Tecnológica Federal do Paraná, no valor de R$ 95.998, nos exercícios financeiros de 2010 e 2011, para implementação de projetos que estão sob específicos protocolos em uma chamada de projetos número 13 do ano 2009. O processado foi sobrestado em 2 oportunidades, sem análise, para que recebesse as devidas complementações, ainda nos termos da Resolução 03/2006, dos repasses e despesas ocorridos até 31 de dezembro de 2011. Por ocasião da instrução, a DAT observou que o termo final da vigência do convênio teve a data de 30 de outubro de 2012, conforme o primeiro aditivo do convênio, e que a partir de 1º de janeiro de 2012 entrou em vigor a Resolução 28/2011, que instituiu o nosso SIT, o Sistema Integrado de Transferências. Em relação ao processo de prestação de contas, para que se analise o mérito da correta aplicação dos recursos à luz da Resolução 03/2006, a unidade propôs a concessão de contraditório em razão da ausência, primeiro, do termo de cumprimento de objetivos parcial ou termo de compatibilidade físico-financeira referente ao exercício 2011 e também do termo de instalação e funcionamento dos equipamentos também no exercício 2011. Apesar de concedida a dilação sugerida através do despacho, a entidade não apresentou resposta ao ofício de contraditório encaminhado, a certidão do decurso de prazo que temos a folha, a peça número 26. No entanto, a DAT, após novo exame, no qual anotou que foram efetuados registros de despesas do convênio em execução no CIT, pleiteou a concessão de nova oportunidade de contraditório para que a entidade apresentasse, além daqueles documentos já listados também no 2º termo de aditivo do convênio, que prorrogou sua vigência até 30 de outubro de 2013. Em face da nova intimação e após o deferimento do pedido de prorrogação de prazo, a entidade apresentou fotocópia do pedido apresentado em 2 de maio de 2013 à Fundação Araucária, solicitando os termos de cumprimento de objetivos parcial e de compatibilidade físico-financeira referente ao exercício 2011. Porém, após segunda concessão de dilação de prazo, nada foi apresentado pela entidade. A DAT emitiu, então, nova instrução, informando que o 2º termo de vigência do convênio encontrava-se disponível na prestação de contas inscrita no CIT, sob número 6418, o que sanava a sua ausência. Em relação aos termos faltantes, diante da demonstração por parte da entidade de que os requereu perante a Fundação Araucária, a unidade sugeriu a citação da Fundação para que se pronunciasse a respeito. Determinei, então, o chamamento da entidade repassadora, que compareceu aos autos, trazendo o termo de cumprimento de objetivos parcial, atinente
aos exercícios de 2010 e 11, datado de 6 de junho de 2013, e os termos de instalação e funcionamento de equipamentos parcial emitidos em 2 de abril de 2013. Em razão da apresentação dos documentos faltantes pela Fundação, a DAT emitiu instrução final, concluindo pela regularidade das contas. Registrou ainda que, ao final de 2011, o saldo parcial do convênio era de R$ 36.364,40, o qual foi inscrito no CIT. Por conseguinte, o Ministério Público exarou o parecer, corroborando o entendimento do órgão instrutivo. Este é o relatório. E passo também já a proferir o voto. Considerando que a prestação de contas não apresentou vícios materiais, tendo a Fundação de Apoio à Educação, Pesquisa e Desenvolvimento Científico-Tecnológico da Universidade Tecnológica Federal do Paraná, durante a fase instrutiva, apresentado a documentação faltante, nos termos exigidos pela Resolução 03, entendo que as contas devem ser julgadas regulares, com ressalva, nos termos da súmula 8 desta Corte. Observe-se que, apesar da concedente ter trazido os termos faltantes, a entidade tomadora de recursos não demonstrou os ter buscado antes do prazo final para a prestação de contas perante este tribunal. Em razão do exposto, com fundamento no artigo 16, inciso 2 da Lei Complementar 113, na súmula 8, voto pela regularidade com ressalva, tendo em vista que o processo não foi inicialmente encaminhado com todos os documentos exigidos pela Resolução 03, das contas de transferência voluntária dos exercícios financeiros de 2010 e 11, apresentados pela Fundação, de responsabilidade do senhor José Solac. É o relatório e o voto. Está aprovado. Protocolo 28395912. O expediente é uma prestação de contas de transferência voluntária recebida pelo município de Santa Fé, da Secretaria de Estado da Família e Desenvolvimento Social, no valor de R$ 29.350, referente ao exercício financeiro 2011, tendo como por objeto a estruturação do Conselho Tutelar daquela municipalidade. A DAT, por meio de instrução, constatou que, embora o repasse dos recursos tenha ocorrido em 13 de outubro de 2011, a realização das despesas foi iniciada apenas em 13 de junho de 2012, conforme informações do CIT. O município, por meio de seu representante, apresentou justificativas. Manifestação conclusiva, a DAT acolheu a justificativa trazida pelo município de que o lapso temporal entre o repasse e a realização das despesas ocorreu por conta da necessidade de mudança de procedimento na aquisição do veículo, bem como a dificuldade na obtenção de 3 orçamentos para efetivar o certame. Por fim, opinou pela regularidade das contas e destacou que o saldo remanescente da transferência, no valor de R$ 29.761, foi objeto de comprovação no CIT, com um número específico. O Ministério Público corrobora o opinativo lançado pela DAT. É o relatório e passo ao voto que, conforme observou a unidade técnica, as contas não apresentam vícios materiais. E assim, sem mais delongas, e diante do que expus sumariamente, em conformidade com a instrução da unidade técnica, parecer do MP, com fundamento no 16.1 da Lei Orgânica, voto pela regularidade da prestação de contas, da transferência celebrada entre o município de Santa Fé e a Secretaria de Estado da Família e Desenvolvimento Social, referente ao exercício 2011, de responsabilidade do senhor Fernando Brambila, devendo ficar consignado o número gerado junto ao CIT, 1322, para controle do cumprimento por parte do concedente e do tomador das obrigações constantes da Resolução 28/2011, até a competente prestação de contas pelo concedente, com as devidas avaliações, quando do termo final do convênio. Relatório e voto. Aprovado.
protocolo 18.3130/12, prestação de contas anual da Câmara do município de Tupãssi, relativo ao exercício 2011, responsabilidade de Osmar da Silva. Essa Câmara teve um orçamento fixado em R$ 588.902,30, de acordo com a lei orçamentária. Em primeira análise, tendo por objeto assuntos ou escopo definido na Instrução Normativa 63/2011, a DCM constatou que o relatório de controle interno indicou algumas ressalvas, entre elas, cumprimento das metas contidas no plano plurianual. Verificou-se que na ação realizar investimentos na Câmara existem 2 metas físicas e 2 financeiras, no valor de R$ 32.000, tendo sido realizada apenas uma meta física, no valor de R$ 575. Também, dispensa de licitação. Verificou-se que no exercício 2011 foi ultrapassado o limite de dispensa de licitação nos seguintes elementos de despesa: manutenção de software, serviços de telecomunicações e demais serviços de terceiros. Oportunizado o contraditório, a Câmara apresentou justificativas acompanhadas de documentos. Em nova análise, a DCM manteve a ressalva devido à ausência de manifestação do responsável pelo controle interno, com esclarecimentos adicionais face às questões indicadas nesse relatório. Em seguida, nos termos propostos no parecer ministerial, os autos retornaram à unidade técnica para que fossem apresentadas informações complementares a respeito das funções de controle interno, dos cargos de contador e advogado e dos contratos de prestação de serviços vigentes ou celebrados durante o exercício em análise. Com os esclarecimentos apresentados pela DCM, o MP, junto a esta Corte, manifestou-se pela regularidade com ressalva das contas, em razão da ausência de comprovação da qualificação técnica do contador, ou melhor, do controlador interno, e pelo fato do cargo de contador ter sido exercido por servidor exclusivamente comissionado, destacando que, no exercício seguinte, o de 2012, os cargos de advogado e contador passaram a ser ocupados por servidores efetivos. Devidamente intimado para se manifestar a respeito das questões suscitadas pelo representante legal em relação ao controle interno e aparente afronta ao pré-julgado número 6, o presidente da Câmara, em síntese, alegou que o Legislativo Executivo possui sistema de controle interno unificado e que o servidor ocupando a função de controlador interno possui curso superior em administração. Através de informação, a unidade técnica manteve o opinativo anterior pela regularidade com ressalva, em razão dos apontamentos já citados. O órgão ministerial, considerando os esclarecimentos prestados pelo representante do Legislativo, opinou pela regularidade com ressalva, exclusivamente pela impropriedade no exercício comissionado do cargo de contador durante o exercício 2011. É o relatório e passo ao voto. A DCM, após análise detalhada das contas, opinou pela regularidade com ressalva, em razão de itens já referidos e apontados no parecer do controle interno. O MP entendeu que as contas devem ser julgadas regulares com ressalva pela impropriedade no exercício do cargo comissionado de contador durante o ano de 2011, em contrariedade ao pré-julgado 6. Sobre essa questão, a DCM, com base nos dados contidos no SINAP, atestou que no exercício em questão, ou seja, 2011, não foi dado atendimento às determinações do pré-julgado, tendo em vista que as medidas para regularizar a situação só foram adotadas no exercício seguinte, ou seja, o de 2012, com a nomeação de servidores efetivos para os cargos de assessor jurídico e contador. No entanto, considerando que o tema levantado pelo órgão ministerial não faz parte do escopo de análise das contas municipais do exercício 2011, definido pela Instrução Normativa número 63, ratifica o opinativo anterior pela regularidade com ressalva. Assim, com base nos opinativos da Unidade Técnica e intervenção do Ministério Público, voto pela regularidade com ressalva das contas da Câmara de Tupãssi, relativos ao exercício 2011, de responsabilidade de Osmar da Silva, em razão dos apontamentos constantes do relatório do controle interno e do descumprimento das determinações do pré-julgado 6, ressaltando que, a partir do exercício 2012,
cujo escopo de análise das respectivas prestações de contas encontra-se definido pela instrução número 90, as entidades que não comprovem o cumprimento do referido pré-julgado poderão ter suas contas julgadas irregulares. É o relatório e voto. Aprovado. Protocolo 20.01.8212, prestação de contas anual do Serviço Autônomo de Água e Esgoto de Sertanópolis, relativo ao exercício financeiro de 2011, de responsabilidade de Ivan Carlos Pinto, superintendente no período. O orçamento para essa entidade foi fixado pela lei orçamentária em R$ 1.890.000. Primeira análise, foi constatado pela DCM atraso de um dia na entrega da prestação de contas e anotou como restrição as ressalvas apresentadas pelo relatório do controle interno que está juntado ao processo. Quais são as restrições? Primeiro, procedimentos licitatórios não estavam devidamente autuados e numerados conforme determina a lei de licitações. Segundo, não foram repassados valores no total de pouco mais de R$ 8.000 ao INSS, aos cofres da Prefeitura, no valor de quase R$ 19.000, 18.973, relativos ao imposto de renda, bem como houve despesas relevantes não registradas na contabilidade do exercício 2011 e empenhadas no exercício 2012, as quais interferiram na execução orçamentária do exercício. Conclui pela regularidade com ressalvas das contas e imposição de multa administrativa prevista no 87.3b da nossa lei complementar, pelo atraso na entrega da prestação de contas ao gestor, senhor Antônio Tadeu Rafaeli, que é o responsável pela administração na data limite para cumprimento da obrigação. Oportunizado o contraditório, apenas o gestor atual compareceu aos autos para esclarecer que o atraso na entrega da prestação se deu em razão do certificado digital estar em nome do gestor das contas, enquanto que constava cadastrado no tribunal o nome do atual diretor, senhor Antônio Tadeu Rafaeli, o que foi em seguida corrigido. Após nova análise, a unidade técnica manteve seu opinativo. O MP emitiu parecer acompanhando a conclusão da unidade técnica. Previamente ao julgamento das contas, solicitei informações à DCM a respeito dos gestores responsáveis pelas contas do exercício 2011 e 12, para que fosse confirmado quem responde pelo atraso no envio da prestação de contas. O que foi atendido pela DCM e, através de informação, ato contínuo, o órgão ministerial se manifestou ratificando seu posicionamento. Esse é o relatório e passo ao voto. Nada foi esclarecido a respeito das ressalvas apontadas pelo controlador interno no seu parecer juntado à prestação de contas. Deste modo, as contas merecem receber as respectivas ressalvas, as quais evidenciam impropriedades de natureza formal, sem qualquer dano manifesto ao erário. No entanto, a reincidência das ressalvas em prestação de contas futuras poderá motivar o julgamento pela irregularidade. Demais, o atraso no envio da prestação de contas, fora do prazo estabelecido na instrução, fato de apuração objetiva e enseja a aplicação da multa prevista no 87.3, a linha B da lei complementar. Faço o exposto, acompanhando manifestações uniformes, com fundamento no 16.2 da lei complementar, voto pela regularidade das contas com ressalvas, do Serviço Autônomo de Água e Esgoto de Sertanópolis, exercício 2011, de responsabilidade do senhor Ivan Carlos Pinto, com aplicação de multa administrativa pelo atraso no envio da prestação de contas prevista no artigo 87.3b da lei complementar, em face do senhor Antônio Tadeu Rafaeli, que era o responsável pela administração na data limite para cumprimento da obrigação. Relatório e voto. Aprovado. Protocolo 20.5567, prestação de contas anual da Câmara Municipal de Ortigueira, exercício 2011, de responsabilidade de Rafael Ribeiro Costa, presidente da entidade, da instituição. O orçamento para o período foi fixado em 2 milhões. Análise inicial, a DCM aponta
diferenças entre os valores declarados no SINHAM e os constantes no balanço patrimonial emitido pela contabilidade do município, nos itens ativo permanente e passivo financeiro. Sugeriu a aplicação de 2 multas administrativas previstas no 87.3, parágrafo 4º da lei complementar. Oportunizado o contraditório, a Câmara compareceu aos autos para apresentar documentos e esclarecer que regularizou os valores no sistema que estava com informações incorretas relativas ao 6º bimestre. Unidade técnica acolheu a justificativa e, entendendo regularizadas as restrições, sugeriu atenuá-las em ressalva, sem aplicação de multa. No entanto, o MP sugeriu intimação preliminar do gestor responsável para que esclareça sobre, primeiro, aparente afronta ao Acórdão 265/2008 do Pleno, que concluiu ser imprescindível que o ocupante do cargo de controlador interno seja um servidor efetivo com conhecimento na área, pois, em consulta ao SINHAP, se apurou que o senhor José Carlos Fontoura, durante seu mandato como controlador interno da Câmara Municipal, acumulou 2 cargos comissionados: secretário de administração do município de Embaú, período que foi de janeiro a março de 2009, e diretor do departamento de administração do mesmo município, no período de setembro de 2009, entre setembro, ou melhor, dezembro de 2008 e setembro de 2009. E também o Ministério Público apurou o desatendimento ao prejulgado número 6 desta Corte, porque o contador responsável pelas contas, senhor Emerson Luiz Rosa, é ocupante de cargo em comissão. Requeria manifestação da DCM a respeito do apontamento ministerial feito em relação ao controle interno, em razão de ser matéria do escopo de análise definido pela Instrução Normativa 63. Em resposta, a DCM informou que no julgamento das contas da Câmara Municipal de Ortigueira de 2010, foi verificada a regularidade da nomeação do senhor José Carlos Fontoura para exercer o cargo ou a função de controlador interno. Detentor de cargo efetivo de auxiliar administrativo do Poder Executivo Municipal, sua nomeação teria respeitado a Lei Municipal número 74/2007, que, em seu artigo 5º, dispõe que a unidade de controle interno será chefiada por um controlador, servidor público efetivo, com estabilidade ou em estágio probatório, conforme o caso do Poder Legislativo ou cedido pelo Poder Executivo Municipal. Porém, a diretoria também apurou o acúmulo irregular de cargos, funções públicas do referido servidor, mencionado pelo órgão ministerial, em períodos do exercício 2008 e 2009. Por fim, demonstrou a evidente afronta ao prejulgado 6 desta Corte no exercício, quando a responsabilidade técnica pela contabilidade da Câmara foi atribuída a um servidor ocupante de cargo em comissão, o senhor Emerson Luiz Rosa, não existindo o departamento contábil que justificasse a função comissionada de chefia. Frente ao exposto, abriu-se novo contraditório ao gestor responsável, que deixou de se manifestar. Em manifestação final, a DCM reiterou sua última posição. Por sua vez, o MP foi pela irregularidade das contas, com a aplicação de multa administrativa prevista no 87.2c da Lei Complementar, em decorrência do uso inadequado de cargo em comissão. É o relatório e passo já a proferir o voto. Câmara Municipal de Ortigueira, na fase instrutória, regularizou as informações declaradas no SINHAM relativas ao ativo permanente e passivo financeiro, igualando-as com as constantes no balanço patrimonial emitido pela sua contabilidade, o que, por força da súmula 8 desta Corte, acarreta a conversão dessas irregularidades em ressalvas. No mais, no decorrer do trâmite processual foram apuradas e não contestadas novas irregularidades, as quais, apesar de tratarem de matéria fora do escopo de análise definida pela Instrução Normativa número 63, passo a considerar. No exercício em apreço, restou descumprido o prejulgado número 6 desse tribunal. A responsabilidade técnica pela contabilidade da Câmara de Ortigueira foi atribuída a um servidor que, ocupante de cargo em comissão,
não existindo departamento contábil que justificasse a função comissionada de chefia. Consultando o protocolo 18.2641/13, referente à prestação de contas anual da entidade do exercício de 2012, verifica-se que a Diretoria de Contas Municipais apontou esta mesma irregularidade, cujo tema faz parte do escopo de análise do exercício, Instrução Normativa 90. Desse modo, tendo em vista que a matéria será tratada naquele processado, deixo de sugerir a instauração de processo em apartado, tomada de contas extraordinária, para apreciação dessa irregularidade. No entanto, em caráter informativo, pertinente reproduzir cópia da presente decisão no citado processo. Sobre a outra impropriedade constatada nos autos, que apontou que o senhor José Carlos Fontoura, durante seu mandato como controlador interno na Câmara Municipal, acumulou irregularmente a função com 2 cargos em comissão, secretário de Administração e diretor do Departamento de Administração no município de Imbaú, cabível a instauração de tomada de contas extraordinária. Nesse passo, com base no 16.2 da Lei Complementar e na súmula 8 desta Corte, voto pela regularidade com ressalvas, diferença entre os valores declarados no SIM-AM e os constantes no balanço patrimonial emitido pela contabilidade, das contas da Câmara Municipal de Ortigueira, exercício 2011, de responsabilidade do senhor Rafael Ribeiro Costa, bem como pela instauração de tomada de contas extraordinária em face da entidade do senhor José Carlos Fontoura, em razão do acúmulo de cargo irregular constatado nos exercícios 2008 e 2009. Por fim, a título informativo, reproduza-se esta decisão no processo de prestação de contas da Câmara Municipal de Ortigueira para o exercício 2011. É o protocolo 18.2641/13, haja vista apuração nos autos de afronta ao prejulgado 6 desta Corte na nomeação do contador da entidade. É o relatório e voto. Que eu considero aprovado. Protocolo 16.6956/13. Prestação de contas anual da Câmara Municipal de Imbituva, exercício 2012, responsabilidade de Diego Emanuel Almeida Rover, é o presidente. Orçamento previsto no orçamento de R$2.030.000. Análise inicial da DCM apontou falta de publicação de informações de natureza orçamentária e financeira e também que o responsável pelo controle interno é servidor ocupante de cargo em comissão. Sugeriu, então, nessa oportunidade, a aplicação de multa para cada impropriedade. Com o contraditório, a Câmara compareceu aos autos para apresentar documentos e esclarecer que algumas das informações elencadas pela Lei de Responsabilidade Fiscal foram divulgadas por equívoco somente no site da entidade e outras no portal do município. Acrescentou que na data do envio da prestação de contas, a entidade estava dentro do prazo previsto para cumprimento dessas novas determinações. E, em relação ao controlador interno, demonstrou que o ocupante do cargo é servidor efetivo da Casa desde 2006. Em nova análise, a DCM atestou que as informações requeridas pela lei complementar foram devidamente divulgadas, conforme consulta que realizou no site da entidade em 17 de outubro de 2013, entendendo regularizado o item. No mais, também afastou a impropriedade relativa ao contador interno, diante da documentação trazida aos autos, demonstrando que o cargo é ocupado por servidor efetivo daquela casa. Opinou, então, assim, pela regularidade das contas. O MP não se opôs a essa conclusão e também acordou com a regularidade das contas. O apontamento inicialmente feito pela unidade técnica em relação ao ocupante de cargo de controle interno restou superado, como já fiz referência. No entanto, em relação à falta de publicação das informações de natureza orçamentária e financeira, apenas durante a fase instrutória do processo de prestação de contas, tenho que reconhecer que apenas nessa fase instrutória que foi regularizado o item, cumprindo exigência da Instrução Normativa 58 desta Corte, de aplicação imediata para todos os municípios, nos termos do seu artigo 18, apesar do prazo concedido pela lei complementar, como argumentou a entidade. Sendo assim, nos termos da súmula 8 desse tribunal, a regularização da impropriedade sanável antes da decisão de primeiro grau impõe que as contas sejam julgadas regulares com ressalva. E é assim que voto pela regularidade com ressalva das contas da Câmara Municipal de Imbituva, exercício 2012, de responsabilidade do senhor Diego Emanuel Almeida Rover. É o relatório e o voto. Aprovado.
Protocolo 176285/13, prestação de contas anual, Câmara Municipal de Presidente Castelo Branco, exercício 2012, o responsável Gabriel Aparecido Calé, o orçamento para o período, de acordo com a lei orçamentária, de R$ 486.202,50, uma análise inicial que encontra um relatório de controle interno assinado por responsável diverso do cadastrado nesse tribunal, e também o contador responsável pela entidade servidor efetivo da Câmara Municipal de Doutor Camargo, que seria uma afronta ao prejulgado 6. Com o contraditório, o gestor compareceu e esclareceu em síntese que, primeiro, por ter sido concedida licença maternidade ao ocupante do cargo de controlador interno, foi designada ao cargo a servidora Isabel Aparecida Niedo, a partir de 1º de setembro de 2012, tendo a entidade regularizado os dados do cadastro. E, 2, em 10 de outubro de 2012, foi nomeado o senhor Ricardo Alexandre de Souza, aprovado em concurso público iniciado em novembro de 2011, para o cargo efetivo de contador. Porém, por entender que o nomeado não tinha conhecimentos práticos em contabilidade pública, achou por bem encerrar o exercício sob responsabilidade técnica do contador contratado. Em nova análise, a unidade técnica entendeu que a impropriedade relativa ao controlador interno restou regularizada. De outro lado, a diretoria concluiu que no exercício 2012 a entidade ofendeu o prejulgado 6, pois a responsabilidade técnica pela contabilidade ficou a cargo de servidor efetivo de outra Câmara Municipal, como já falei, de Doutor Camargo. Informou ainda que foram efetuados pagamentos no exercício a favor da empresa Prisma Assessoria Contábil. Diante disso, sugeriu sejam as contas julgadas regulares com aplicação de multa administrativa prevista no 87.3, parágrafo 4º da Lei Complementar. O MP emitiu parecer acompanhando a conclusão da unidade. O relatório passou ao voto. Os contos da Câmara Municipal de Presidente Castelo Branco possuem restrição, que acarreta o seu julgamento pela irregularidade com imposição de multa administrativa. Não foi atendido no exercício o prejulgado número 6, tema incluído pela instrução normativa 90 no escopo de análise das contas. A responsabilidade técnica pela contabilidade da Câmara Municipal foi atribuída ao senhor Joaquim Vitor da Silva, servidor efetivo da Câmara Municipal Doutor Camargo e representante legal da empresa Prisma Assessoria Contábil Limitada, com a qual a Câmara manteve contrato de 2009 a 12 para a prestação de serviços de consultoria contábil na área pública, com emissão de pareceres e acompanhamento de agenda de obrigações. O fato merece maiores esclarecimentos, especialmente em relação ao modo como se deu essa contratação, bem como no que se refere à compatibilidade de função e horário do servidor efetivo de outra Câmara Municipal, o que exige o exame do Estatuto dos Servidores daquela entidade, daquela instituição. Dessa forma, com fundamento no 16, inciso 3, a linha B, da Lei Complementar, voto pela irregularidade das contas da Câmara Municipal de Presidente Castelo Branco, exercício 2012, de responsabilidade do senhor Gabriel Aparecido Calé, com aplicação da multa administrativa prevista no artigo 87, inciso 3, parágrafo 4º da Lei Complementar 113, bem como pela instauração de tomada de contas extraordinária em face da entidade e do senhor Joaquim Vitor da Silva, para que sejam apuradas eventuais responsabilidades decorrentes da contratação da empresa Prisma Assessoria Contábil, bem como do exercício da função de servidor efetivo da Câmara Municipal de Doutor Camargo. Além do que, considero, no mínimo, estranha a situação de que um aprovado em concurso público que toma posse, mas que os administradores acham por bem encerrar o exercício sob a responsabilidade técnica do contador contratado, já tendo um aprovado em concurso público que se presume detentor de conhecimentos práticos em contabilidade pública que seriam os necessários e satisfatórios para que bem desempenhasse a função.
É o relatório e voto. Está aprovado. Protocolo 19.1403/13 é um processo que trata de prestação de contas anual do Fundo de Previdência Social dos Servidores Municipais de Londrina, exercício 2012, de responsabilidade de Dênio Balarotti, que veio a ser o superintendente do fundo no período. O orçamento para este fundo foi de R$ 8.725.000. Instrução, a DCM apontou uma restrição à regularidade das contas, pois teria sido apurada a divergência entre o saldo contábil da conta, provisões matemáticas previdenciárias, apurado pelo Sistema de Informações Municipais, no acompanhamento mensal, e o montante da provisão matemática apresentado no laudo de avaliação atuarial. Chamado para exercer o contraditório, o fundo apresentou esclarecimentos, argumentou que o valor de pouco mais de R$ 20.100.000, que consta do balanço patrimonial a título de provisão matemática, tem origem no parecer atuarial apurado em dezembro de 2012, ao passo que o parecer atuarial e o demonstrativo das informações atuariais do regime próprio da Previdência Social, juntados ao processo, peças processuais 8 e 11, demonstram o valor da referida provisão apurada em dezembro de 2011. A unidade técnica em nova análise verificou que, de fato, ao analisar o anexo 1 da peça processual, foi possível confirmar que o valor da provisão matemática corresponde ao valor apurado no parecer atuarial elaborado com base em dezembro de 2012. Nesse passo, veio a opinar pela regularidade e o Ministério Público também compreendeu essa situação e teve entendimento pela regularidade das contas. Então, sem mais delongas, haja vista a justificativa e o esclarecimento apresentado, acolhendo os opinativos uniformes da DCM e do MP, com fundamento no 16.1 da Lei Complementar, voto pela regularidade das contas do Fundo de Previdência Social dos Servidores Municipais de Londrina, exercício 2012, de responsabilidade do senhor Dênio Balarotti. É o relatório e o voto. Que eu considero aprovado. Protocolo 18.0564/12, prestação de contas do prefeito do município de Mangueirinha, exercício 2011, responsabilidade do senhor Albari Guimorvan Fonseca dos Santos. O orçamento para o período, a lei orçamentária estabeleceu em R$ 40.901.000. Análise inicial dos assuntos definidos como escopo na Instrução Normativa 63, a DCM opinou pela regularidade das contas, em razão do pagamento de subsídios acima do valor devido ao prefeito e ao vice-prefeito, além de sugerir a recomendação em razão da falta de efetividade e cumprimento do PPA, devidamente intimado para apresentar defesa, o município juntou argumentos e documentos. Em nova análise, a DCM entendeu que a documentação apresentada sanou, em parte, a irregularidade inicialmente apontada, permanecendo sem justificativa o valor referente à quantia de R$ 336,39, recebidos a maior pelo prefeito, pelo vice-prefeito, melhor, o senhor Edenilson Luiz Palauro, em março de 2011. Desta forma, a unidade técnica manteve o opinativo pela regularidade com a aplicação da multa do 87.3, parágrafo 4º, cumulados com o do 89.6, parágrafo 2º da Lei Complementar 113, sem prejuízo da expedição de recomendação no que se refere à falta de efetividade no cumprimento do PPA. A seguir, atendendo a intimação proposta pelo parecer ministerial, o município manifestou sobre questões relativas ao controle interno, apresentando a oportunidade comprovante de recolhimento efetuado pelo vice-prefeito do valor do subsídio, então recebido a maior, março de 2011, como já fiz referência. Em derradeira instrução, a DC manifestou-se pela regularidade das contas com ressalva, em face da restituição aos cofres públicos do valor recebido a maior e pela necessidade de expedir recomendação para que adote medidas de conferência de efetividade ao PPA,
Por meio de informação, a unidade técnica esclareceu que o parecer do controle interno do exercício e análise, que havia sido firmado pelo senhor Alcemar Querubim, após sua exoneração do cargo, foi devidamente ratificado pelo atual controlador, senhora Zenaide Giuriatati. O Ministério Público acompanha a instrução técnica e este é o relatório, passo a decidir e, acatando todas as intervenções, as manifestações finais da unidade técnica e do órgão ministerial, atento ao que estabelece a súmula 8, voto pela emissão de parecer prévio pela regularidade com ressalva das contas do prefeito municipal de Mangueirinha, senhor Albari Guimorvan Fonseca dos Santos, relativas ao exercício financeiro 2011, considerando que a regularização do item recebimento de subsídios a maior pelo vice-prefeito, recomendando a observância e a adoção das melhores práticas para conferir efetividade ao PPA. Relatório e voto. Que considero aprovado. Protocolo 1789-89/13, prestação de contas dos prefeitos de Sangés, senhores Lourival de Jesus Antônio e Walter Juliano Dória, exercício 2012, um município que teve orçamento fixado na lei orçamentária em R$ 33.849.761,48 para o exercício 2012. A DCM, em primeira análise, apontou que a resolução ou parecer do Conselho de Saúde não foi apresentado, pelo que sugeriu irregularidade das contas e aplicação da multa. Com o contraditório, os interessados apresentaram as manifestações e os documentos que estariam faltando. Analisando os argumentos e documentos trazidos pelos interessados, a unidade técnica mencionou o seguinte: tendo em vista a resolução 01 e parecer do Conselho Municipal de Saúde, juntados ao processo e considerando que os mesmos são pela aprovação das contas, o item poderá ser considerado regular. Afinal, a diretoria posiciona-se pela regularidade e o faz também acompanhada pelo Ministério Público, que é pela aprovação das contas. Relatório e voto. Constata-se a restrição inicialmente apontada foi sanada no curso do processo, o que faz valer a leitura e a imposição da súmula 8, motivo pelo qual, ao fim e ao cabo do que relatei abreviadamente, voto pela emissão de parecer prévio pela regularidade com ressalva das contas do prefeito municipal de Sengés, exercício 2012, de responsabilidade compartilhada pelos senhores Lourival de Jesus Antônio e Walter Juliano Dória. É o relatório e o voto que considero aprovados. Protocolo 1969/13, prestação de contas do município de Tapira, exercício 2012, responsabilidade Hélio Belter. O orçamento de Itapira para o período foi estipulado pela lei R$ 15.668.222,62. Uma análise inicial, a DCM constatou que o município declarou de forma incorreta a lotação e atividade desenvolvida dos servidores, cuja remuneração é contabilizada como aplicação dos recursos do Fundeb para o magistério. E também, outra irregularidade seria a de não identificação das assinaturas dos conselheiros responsáveis pelo parecer do Conselho de Saúde, o que torna o documento de duvidosa validade. Diante dessas restrições, a unidade sugeriu a irregularidade das contas com aplicação de multa. O município, se defendendo, apresentou esclarecimentos e documentos, bem como o gestor responsável. Acatando as razões de defesa, a DCM reflui e conclui que foram sanadas as impropriedades, manifestou-se, então, pela regularidade das contas, sem imposição de multa administrativa. O Ministério Público exarou o parecer acompanhando a conclusão da instrução da unidade técnica. Este é o relatório e, já proferindo o voto, na fase instrutória do processo, o município de Itapira e seu gestor trouxeram novas informações que permitiram a unidade técnica apurar que o ente aplicou mais de 60% dos recursos do Fundeb para o magistério, bem como o parecer do Conselho de Saúde, em que se definiu a identificação e assinatura dos membros,
cumprindo o que dispõe a Instrução Normativa número 90, o que faz com esses concertos incidir a súmula 8, motivo pelo qual, acatando os pareceres, as opiniões da Unidade Técnica e parecer do Ministério Público, voto em emissão de parecer prévio pela regularidade com ressalvas, em razão de, apenas na fase de instrução, a entidade ter apresentado todos os documentos exigidos, com os esclarecimentos, e, assim, voto pela aprovação das contas do prefeito municipal de Itapira, exercício 2012, de responsabilidade de Hélio Belter. O relatório e voto, que considero aprovados, e com isso encerro os processos que tinha sob minha responsabilidade na pauta, motivo pelo qual passo ato contínuo a palavra ao conselheiro substituto, ao auditor Ivan Scherper Linhares, para, ou melhor, ainda irá aguardar um pouco, à vista do critério de antiguidade, que nessas horas costuma oferecer algum conforto às pessoas, concedo a palavra ao auditor Jaime Leschinski para o relato dos processos de sua pauta. Senhor presidente e demais membros desta Câmara, eu inicio pelo protocolado 183.09010, são as contas do exercício de 2009 do Executivo do município de Açaí, de responsabilidade do senhor Michel Ângelo Bontempo, em que a DCM e o Ministério Público se manifestam pela regularidade com ressalva das contas, relativas às ressalvas a diferenças em conta bancária a apurar, resultado financeiro deficitário das fontes não vinculadas e falta de aplicação de 60% dos recursos do Fundeb. O Ministério Público acompanha e esse relator também acompanha, lembrando que o déficit foi de 0,48%, que no exercício seguinte houve superávit. Que em relação ao Fundeb houve utilização dos recursos da fonte livre do exercício de 2012 para complementar a aplicação de 60%, motivo pelo qual a diretoria e o Ministério Público entenderam que excepcionalmente pode ser convertido em ressalva. Assim, senhor presidente, acompanhando a instrução pela regularidade, instrução e parecer pela regularidade com ressalva das contas. É a proposta. Discussão, votação, está aprovado. Protocolado 102.948, encontra-se adiado, solicito que assim permaneça. Protocolado 176.6310 são as contas do Executivo do município de Cambira, do exercício de 2009, de responsabilidade da senhora Maria Neuza Rodrigues Bellini. A diretoria de contas manifesta-se pela irregularidade das contas, em face do resultado orçamentário deficitário das fontes não vinculadas, falta de encaminhamento da Lei de Diretrizes Orçamentárias do exercício e seus anexos, movimentação de recursos em instituição financeira privada, ausência do extrato bancário do exercício posterior com as conciliações regularizadas, omissão de conta corrente no sistema informatizado, falta de repasse dos valores consignados em folha de pagamento em favor do INSS e do regime próprio da Previdência, e ainda ausência de dados de acompanhamento da dívida fundada. O Ministério Público acompanha integralmente a instrução da DCM, mas conclui, acrescenta ainda como motivo de desaprovação acrescenta ainda
A ausência de informação acerca da existência ou não de área apropriada para armazenamento do lixo coletado pelo município, conforme dispõe a Lei Federal 12.305/10. Este é o relatório. Passo ao voto. Com relação ao déficit orçamentário deficitário, verifico que foi de 0,96, podendo ser convertido em ressalva, e esta é a proposta que faço. Quanto à ausência de extratos bancários do exercício posterior, com as conciliações regularizadas, entendeu a unidade, após o contraditório, que o item continue irregular, permanecendo pendentes de validação os lançamentos efetuados na conta número 28612, agência 856-7, no valor de R$ 102,00, e conta corrente número 2862, dígito 0, no valor de R$ 78,00. Observando as colocações do responsável em sede de contraditório, manifestação da unidade, entendo que o item pode ser convertido em ressalva, haja vista se tratar única e exclusivamente de equívoco contábil que, pela sua natureza, valores envolvidos, a meu juízo, não devem macular as contas de uma gestão. Quanto à omissão de conta corrente do sistema informatizado, a unidade informa que, através dos extratos bancários juntados à prestação de contas, foram 12 contas correntes não informadas no sistema, 10 delas junto ao Banco do Brasil e 2 junto à Caixa Econômica Federal, e todas apresentavam saldo zero. A diretoria acolhe as justificativas da defesa com relação a 11 dessas contas correntes, mantendo, no entanto, a irregularidade quanto à conta número 18283, dígito 9. Na verdade, o responsável alega que a referida conta se encontrava cadastrada no sistema SIM-AM. Contudo, a unidade técnica averigou que o banco de dados do sistema não consta, no banco de dados, não consta o cadastro da mesma, existindo somente 2 contas com numeração parecida, porém com dígito verificador diferente. Ocorre, contudo, que até mesmo da instrução da unidade técnica podemos observar o equívoco no cadastro da referida conta junto ao SIM-AM, pois não se tratam de 2 contas, mas sim da mesma conta, sendo que o sistema reconheceu como 2 em razão do ponto de separação das casas decimais. Assim, entendo que está evidente o equívoco no cadastramento da conta, o que trata-se de falha formal, no meu entendimento, inexpressiva, podendo perfeitamente e também este item ser convertido em ressalva. Por fim, com relação ao apontamento efetuado pelo Ministério Público quanto à falta de comprovação de área devidamente aprovado, certificado pelo IAP para a destinação do lixo, lembro que a referida lei é de 2010, enquanto que as contas em comento são de 2009. Portanto, também afasto esse item. No mais, mantenho os itens apontados pela instrução e pelo parecer, então pela irregularidade das contas, com aplicação de multa, e ainda considerando o desvio de finalidade pela falta de repasse dos valores consignados em folha a favor do INSS, nos termos do artigo 16, parágrafo 4º da Lei 113, determina a remessa dos autos ao Ministério Público Estadual. É a proposta, senhor presidente. Está em discussão. A votação está aprovada.
protocolo 48531607. Senhor presidente, pela ordem, Tem a palavra. eu gostaria de solicitar a vista desse processo. O 4853, 16/07. Ok. Não havendo posição, está concedida a vistas. Devolvo a palavra ao auditor Jaime Lechinski. O protocolado 29230/11 encontra-se com vista, enquanto que o 458921/11 me foi devolvido hoje. Eu solicito que permaneça adiado até a próxima sessão. Era o que constava da pauta. Ok. Agradeço a Vossa Excelência. Agora sim passo a palavra ao auditor Ives Linhares. Excelentíssimo senhor presidente, demais integrantes dessa primeira Câmara, inicio com o ato de inativação 350-311-12, que eu solicito a retirada de pauta, já visto que o contraditório foi enviado a agente público errado. Então, pela retirada de pauta para correção da diligência. Está retirada de pauta. Processo seguinte é uma pensão, 295-110-13. Senhor presidente, por brevidade, aqueles casos em que não se discuta a legalidade do ato, mas sim o atraso e a eventual imputação de multa, tema que já foi sanado com o termo de ajuste de gestão celebrado com a presidência dessa Corte. Então, por esse motivo, o voto é pelo registro sem aplicação de multa. Pelo registro sem aplicação de multa. Aprovado. Processo seguinte, admissão de pessoal do município de Vitorino, 79.460-12. Trata-se de um concurso público para provimento dos cargos de contador, engenheiro civil, procurador e técnico de apoio administrativo. A Diretoria de Controle de Dados de Pessoal, na fase inicial da instrução, suscitou diversas questões. O município teve oportunidade de defesa. Tanto a Diretoria de Controle de Dados de Pessoal quanto o Ministério Público de Contas entenderam pela legalidade e registro das contratações, sem prejuízo de imposição de recomendações e determinações. Na verdade, senhor presidente, efetivamente restaram alguns pontos não atendidos pelo município. Entretanto, eu acompanho os opinativos no sentido de que eles não maculam por si só a legalidade das admissões. Dizem respeito, basicamente, a falta de descrição da atribuição dos cargos e qualificação profissional exigida no edital. Entretanto, o município alega que isso constava expressamente da lei municipal que regia a matéria. Ainda a inobservância de critérios de desempate. Na verdade, não houve prejuízo, já vista que nenhum dos candidatos teria se beneficiado dessa previsão, que não foi feita. A necessidade de presença física dos candidatos também entendo que pode ser relevada com uma determinação de que se permita a inscrição dos candidatos pela internet. Ainda a qualificação dos responsáveis pelas provas foi atendida. Há uma dúvida com relação a um dos aplicadores da prova. Entretanto, eu entendo que não é suficiente para macular o concurso, já vista que, quanto aos demais, foi devidamente comprovado. Ainda houve o descumprimento, o não atendimento à Instrução Normativa 71 de 2012, na parte que fala da previsão orçamentária. Entretanto, consta a lei autorizatória, a justificativa do prefeito, que, no meu entender, pode suprir essa deficiência. Então, atendendo ao que dizem os pareceres, o voto é pelo registro das admissões, sem prejuízo do encaminhamento de recomendações referentes a todos esses pontos assinalados no voto. Então, basicamente, senhor presidente, é pelo registro com as recomendações. Está em discussão, em votação, pela legalidade e registro. Processo seguinte, também uma admissão de pessoal, essa do município de Nova Londrina, processo 24974705. Na verdade, nós já havíamos aqui na primeira Câmara, na sessão de 2009, negado o registro às admissões do concurso referente ao cargo de agente comunitário de saúde, à época por ter se entendido que não teria sido comprovada que os candidatos teriam feito o curso de formação de agentes comunitários, conforme exige o artigo 3º da Lei 10.507 de 2002. Entretanto, parte
dos que tiveram sua admissão negada por essa corte, ingressaram com ação declaratória na comarca de Nova Londrina e obtiveram inicialmente liminares, que determinava a reintegração, haja vista que havia sido, por determinação do tribunal, expedida a portaria 136/2009 pela Prefeitura, a qual, em função dessas liminares, teve seus efeitos suspensos e, ao final, por decisão já transitada em julgado, foi declarada a ilegalidade dessas demissões. Na verdade, senhor presidente, toda a polêmica aqui diz respeito ao fato de que, posteriormente à admissão, os candidatos fizeram o curso de formação e o Poder Judiciário entendeu que esse fato convalidaria o motivo da ilegalidade que originariamente teria servido de fundamento a esta Câmara para negar registro às nomeações. A Diretoria de Controle de Atos de Pessoal e o Ministério Público opinam pela legalidade e registro dos atos, inclusive tornando sem efeito o acórdão 524/09 dessa primeira Câmara. Eu, no meu voto, senhor presidente, eu acompanho em parte as manifestações. Eu entendo que efetivamente é o caso de dar cumprimento à decisão judicial, registrando as admissões daqueles autores nas ações judiciais propostas na comarca de Nova Londrina, são os processos 256, 257 e 2009. Entretanto, eu entendo que não é necessário e nem seria o caso de nós tornarmos sem efeito o acórdão 524/09, haja vista que naquela época, diante da inexistência do curso de formação, me parece que a decisão estava correta e, além do que, a decisão judicial beneficia apenas os autores. Existem outros admitidos que foram exonerados pela portaria 136 da Prefeitura e que, seja em sede judicial, seja perante o Tribunal de Contas, não comprovaram terem feito o curso de servidores, de agentes comunitários de saúde. Então, me parece que esses servidores não teriam direito ao reingresso, motivo pelo qual, nessa parte, pelo menos, o nosso acórdão ele deve manter seus efeitos integrais. Então, apenas, senhor presidente, com esses esclarecimentos, o meu voto é no sentido de que, em cumprimento às decisões judiciais proferidas nos autos 256 e 257/2009 da comarca de Nova Londrina, sejam registradas as admissões dos agentes comunitários de saúde que tenham constado dessas ações judiciais, alterando-se nessa parte a decisão contida no acórdão 527/09 desta primeira Câmara. É o voto. 524. Perfeito. Peço a palavra, senhor presidente. Com a palavra, o representante do Ministério Público. Realmente, existem duas dúvidas que me assolam. Seria a competência desta própria Câmara de determinar o registro em razão das decisões judiciais. Parece que já houve uma discussão nesse sentido, entendendo que seria uma competência do outro plenário. E a outra questão, como bem relatou o eminente conselheiro substituto, nem todos os servidores que tiveram seus registros negados foram alcançados pela decisão judicial. Então, me parece que seria de fundamental importância se aferir no bojo desses autos o efetivo cumprimento e o efetivo desligamento daqueles que não tiveram seu registro aceito por esta Corte e tampouco revisto pelo Poder Judiciário. Falo isso em razão de que nós temos verificado em inúmeros expedientes a notícia de cumprimento de decisão que são feitas apenas pro forma e, de fato, as pessoas continuam, pelo menos, registradas no sistema SIM-AP como mantendo seus vínculos com a administração. Essa discussão depois vai gerar um processo de aposentadoria, um processo de pensão, onde se vai novamente discutir qual a responsabilidade por não haver o cumprimento da decisão, passar dos anos, etc. E depois nós registramos os atos com base no princípio da segurança jurídica. Então, me parece que é pertinente essa avaliação. E um terceiro aspecto que me parece ser interessante, até talvez de encaminharmos como sugestão à presidência, para que seja editado algum ato nesse sentido, que sempre que a administração municipal for instada a se manifestar em juízo em decorrência de uma determinação dessa Corte,
que a Procuradoria-Geral do Estado seja chamada a integrar a lide para defender o ato administrativo de um órgão estatal. Esta me parece uma questão que tem sido reiteradamente não observada em todos os processos judiciais em que servidores municipais contestam as suas demissões frente a atos administrativos decorrentes de uma determinação desta Corte. Então, apenas uma sugestão, não me parece seria o caso adequado nesses autos, mas que pensemos nisso e até que se faça eventualmente uma recomendação à presidência dessa Corte. Ainda continua em discussão. Senhor presidente, apenas para esclarecer talvez alguns pontos. Com relação à necessidade de registro, eu concordo com o ilustre procurador, doutor Gabriel, que há uma polêmica, se nesses casos realmente seria um mero cumprimento de decisão judicial, haveria a necessidade. Só que nesse caso aqui, como bem salientou Vossa Excelência, existem alguns candidatos cujo registro foi negado que não comprovaram judicialmente terem feito o curso que os habilita ao cargo de agente. Então, me parece que nesse caso aqui, abstraindo essa polêmica, me pareceu necessário trazer a matéria até a deliberação desta primeira Câmara, haja vista que tanto a Procuradoria, tanto a ADICAP quanto o Ministério Público opinaram pelo registro. Então, me parece que nesse caso específico deveria ser feita essa deliberação colegiada. E quanto à outra preocupação de Vossa Excelência, a portaria emitida pela Prefeitura, portaria 136/2009, efetivamente contemplou todos os candidatos. Eu até tive o cuidado, junto com a minha assessoria, de verificarmos que ali estavam o nome de todos os envolvidos. Não tenho a informação precisa se no sistema, no SIM-AP, eles continuaram ou não. Mas, valendo-me da presunção de legitimidade dos atos administrativos, eu entendo que, efetivamente, houve a exoneração daqueles servidores e que, por ordem judicial, parte deles, e nós efetivamente vimos que não foram todos os da portaria que foram readmitidos, mas sim aqueles em favor de quem foram emitidos os mandatos judiciais, que tiveram, então, o retorno ao cargo para o qual fizeram o concurso. Então, essa preocupação, me parece, é que nesses autos aqui, salvo o melhor juízo, teria sido devidamente atendido, porque todos foram exonerados e depois apenas readmitidos os da decisão judicial. Então, me parece que é uma... De qualquer maneira, me parece que deva se aferir o cumprimento do Acordo 52409 naquilo que ele subsistir afastada da decisão de hoje. Perfeito. E é isso então, em algum momento, nós temos que encaminhar esse processo, seja para a unidade técnica ou para a diretoria de execuções, para aferir o efetivo cumprimento do Acordo 52409 naquilo que ele não for afetado pela decisão de hoje. Na verdade, se Vossa Excelência me permite, ele já foi cumprido integralmente o 52409. O que houve foi depois, com as decisões judiciais, que foram reintegrados os outros servidores, abrangidos pelas decisões judiciais. Vossa Excelência propõe uma nova diligência para que seja verificado. Que seja certificado. Eu acolho. Eu acho prudente a proposta sugerida pelo ilustre procurador. Então, antes da decisão do processo, há uma diligência? Não, eu sugeriria o seguinte, senhor presidente, uma vez que nós estamos concedendo o registro aos que foram beneficiados pela decisão judicial, que a ADICAP, ou talvez fosse uma atribuição maior até da ADICAP, que ela verificasse se efetivamente aqueles que não foram aproveitados pela decisão judicial continuam exonerados. Esse seria o objetivo da diligência. Então, seria para a ADICAP, independente do registro dos servidores abrangidos pela decisão judicial, que seja complementado a título de execução da decisão. Essa decisão judicial é uma decisão da comarca de Nova Londrina. De Nova Londrina. Já transitada em julgado. Já transitada em julgado. Não houve recurso? Houve o exame necessário, que foi confirmado pelo Tribunal de Justiça. Então, a proposta do relator é a de que se dê registro a essas pessoas que foram contempladas pela decisão judicial com uma diligência. Diante dessa modificação do quadro, com uma diligência ADICAP, para que confirme que efetivamente apenas foram reintegrados aos quadros aqueles beneficiados pela decisão judicial. Ok. Atendendo ao propósito do ilustre procurador. Com proposta de voto, que está aprovada. Era o que constava, senhor presidente, eu agradeço.
Agradeço a Vossa Excelência. Passo a palavra ao auditor conselheiro substituto Cláudio Canha. Obrigado, senhor presidente. Inicio pela prestação de contas de 2009, referente ao município de Nova Prata do Iguaçu, que após a instrução ficaram as ressalvas referentes à movimentação de recursos de instituição financeira privada, informação incorreta dos valores devidos ao INSS, gerando contribuição a menor, e ausência de extrato bancário de exercício posterior com as conciliações realizadas numa conta mantida no Banco do Brasil, e ainda recebimento do valor devido de remuneração do prefeito e vice-prefeito acima do que era devido, mas que foram ressarcidos devidamente pelos responsáveis. Quanto à ausência de extrato bancário, verificou-se que a falha se deu em decorrência de ajuste do saldo das fontes com incorreta vinculação de pagamento efetuada às respectivas fontes, o que causou uma divergência inicialmente apontada. Então, como se trata, na verdade, a ausência do extrato foi devidamente identificado com um erro de lançamento contábil, além acolhendo os pareceres pela emissão de parecer prévio recomendando a regularidade com ressalvas das contas do senhor Rubem Miguel Folleto, e ainda acrescento recomendação para que o município de Nova Iguaçu regularize a movimentação de recursos de instituição financeira privada, que falta a autorização legislativa, e a determinação que, por ocasião das próximas contas anuais, demonstre que tomou medidas para fortalecer seus controles internos no sentido de evitar a incorreta vinculação de pagamento às respectivas fontes e os decorrentes e vulgarmente chamados acertos de saldos no fim do exercício. E ainda pela multa do 87.4G em função do pagamento indevido a maior de subsídios ao prefeito e ao vice-prefeito. É a proposta. O relatório com o voto está aprovado. Processo seguinte, senhor presidente, a única irregularidade remanescente é a falta de pagamento de precatórios até dezembro de 2007, notificados até dezembro de 2007. Eu vou solicitar a retirada de pauta para fazer uma diligência ao Poder Judiciário para corroborar as informações. Esse que Vossa Excelência faz referência é o 12.3721/09. 12.3721/09, município de Laranjeiras, pela retirada de pauta. Vossa Excelência está pedindo a retirada de pauta. Está retirada de pauta. Município de Nova Prata do Iguaçu. Protocolo 1538-8410, contas de 2009. Em que os pareceres são uniformes pela regularidade com ressalvas, tendo em vista a movimentação de recursos de instituição financeira privada. Senhor presidente, eu cometi um erro. O processo relatado anteriormente eu anunciei como sendo de Tunas do Paraná, na verdade eu relatei o de Nova Prata do Iguaçu, 1538-8410. Então, Vossa Excelência ainda não relatou o 177609. Isso, eu vou passar ao relato. Relataria agora. Vou relatar agora. Ok. E o de Nova Prata, aprovação com ressalvas, né? Com ressalva, recomendação, determinação e multa administrativa. E agora o de Tunas, o 177609. Isso. Protocolo 177609/03, contas de 2002, em que os pareceres são pela ressalva às contas, tendo em vista o incremento na despesa com serviços de terceiros. Essa é uma discussão já pacificada na jurisprudência do tribunal, é o artigo 71 da Lei de Responsabilidade Fiscal, que tem sido considerada como ressalva, e ainda o incremento nas despesas com pessoal que se deu em valor de 1,28%, R$ 1.070, que em função do seu montante é também passível de ressalva. A DCM ainda acrescenta que houve redução de despesa em 49,66%,
no exercício de 2003, que é o exercício seguinte. E ainda a DCM considera como ressalva o pagamento maior de subsídio aos vereadores. Entretanto, eu, nesse ponto, acolho a opinião do representante do Ministério Público, tendo em vista que, segundo o acordo 1580 de 2006 do Pleno, ao apreciar um recurso de revista referente às contas de 2001, ou seja, o exercício anterior do que estamos agora analisando, considerou que o ato fixatório intempestivo para os exercícios de 2001 a 2004, na verdade, apenas a publicação se deu após a realização das eleições, tendo sido o ato promulgado em agosto de 2000, ou seja, antes das eleições, e tendo sido publicado somente em 31 de 12 de 2000. Então, nos termos do provimento 56 de 2005, esse item é plenamente regular. Em face disso, senhor presidente, a proposta é porque sejam julgadas regulares as contas do senhor Ademar Moacir Cordeiro, regulares com ressalvas as contas do senhor Ademar Moacir Monteiro, referentes à Câmara Municipal de Turmas do Paraná, em função do incremento nas despesas com serviços terceiros e no incremento das despesas com pessoal. Voto regular com ressalva. Está em discussão. Votação. Está aprovado. Protocolo 18.334110. Prestação de contas municipal referente ao município de Inajá, 2009, que, após a instrução, restaram os pareceres antecedentes, tanto do Ministério Público quanto da DCM, foram pela irregularidade das contas, tendo em vista inconsistências injustificadas nos saldos em relação aos extratos, ausência de extrato de uma conta bancária e ausência de extrato bancário posterior também de outra conta bancária, e ainda a ausência de comprovação de saldos da dívida fundada e da omissão de conta corrente de sistema informatizado. Senhor presidente, eu vou divergir dos pareceres. Esses apontamentos, normalmente, pela jurisprudência do tribunal, são considerados como ressalvas, haja visto que, pela própria opinião da DCM, que fulcra a sua opinião na linha B do inciso 3º do artigo 16, não há dano erário e também não há comprovadamente dano à gestão do município. Entendo, então, pela conversão e ressalva, com a determinação que, em função de todas essas ressalvas, sejam apresentados documentos, se não for possível que se apresente os extratos, ou então outros documentos que comprovem de que a gestão financeira do município não foi afetado pela ocorrência dessas ressalvas. E ainda documentos que comprovem o aprimoramento dos controles internos do município para evitar esse tipo de impropriedade. E ainda que seja ainda há um apontamento levantado pelo representante do Ministério Público pela contratação irregular de contador e a ausência do cargo de engenheiro civil no quadro de servidores. Eu entendo que isso não tem o caráter contábil, financeiro, não constitui uma irregularidade de contas, mas são sim irregularidades. E por isso eu entendo que deva ser encaminhado, nos termos do artigo 75.11, uma representação à Câmara Municipal, a fim de que tome as providências que entender cabíveis. Então é a proposta, senhor presidente, pela ressalva, com determinações e por encaminhamento de representação à Câmara Municipal. Está em discussão o voto de Vossa Excelência. Peço falar, senhor presidente. Procurador Gabriel Leger. Em relação à ausência do engenheiro, me parece que a recomendação à Câmara pode ser bastante suficiente. Contudo, a questão do contador, nós temos que ter uma certa uniformidade, porque o que você questionou, que suscitou nesse expediente, é que o contador também é responsável pelo município de Santa Fé.
né? Ele é servidor do município de Santa Fé e contador no município de Inajá. O gestor municipal alega que o contador cumpriu sua carga horária, né, e não teria por que questionar esta situação. Nessa mesma sessão, nós tivemos um processo julgado irregular em razão de um determinado contador da Câmara Municipal também ser contador de outro município. Então, apenas em razão da uniformidade das decisões dessa Corte, eu reitero o apontamento ministerial no sentido da impropriedade do provimento do cargo de contador e com a consequente irregularidade das contas em exame. Eu vou pedir vista do processo. Não havendo oposição, o conselheiro substituto Cláudio Canha continua com a palavra. O processo seguinte é da Câmara Municipal de Mandaguari. A única anomalia restante foi o recebimento de subsídios por parte dos vereadores. Entretanto, o que aconteceu foi um erro material na redação de decreto legislativo, que apontava um percentual exorbitante, mas que, na verdade, conforme fichas financeiras acostadas aos autos, verificou-se que, na verdade, os vereadores receberam o mesmo reajuste que foi concedido aos servidores, o que está em sintonia com o provimento 56, e por isso, divergindo dos pareceres anteriores, eu entendo que as contas são plenamente regulares. Senhor presidente, expedindo-se a quitação plena ao senhor Romualdo Pereira Velasco. São regulares. Com quitação plena. Vossa Excelência não propõe nenhuma ressalva. Então, o voto é pela regularidade. Está em discussão. Votação. Está aprovado. Senhor presidente, em última análise, eu constatei que há divergências entre a instrução conclusiva e as instruções anteriores, algumas anomalias que foram objeto de análise nas instruções anteriores não constaram da instrução conclusiva. Em função disso, vou solicitar a retirada de pauta dos protocolos 179700605 da Agência de Fomento Econômico de Ponta Grossa e 10362802 do município de Bibiporã. Então, retire de pauta os dois processos já anunciados. Protocolo seguinte, senhor presidente, 11671709, município de Antonina. A única irregularidade diz respeito a despesas com pessoal, o que seria uma infração administrativa tipificada no artigo 5º da Lei Federal 10.028, que imputa a multa de 30% dos vencimentos anuais. Só que eu verifiquei que, ao que me parece, não foram expedidos os alertas conforme reza a Lei de Responsabilidade Fiscal, e por isso, para me certificar, a fim de não imputar uma responsabilidade, pagamento de uma multa dessa gravidade, eu vou solicitar a retirada de pauta para fazer essa nova instrução à DCM. Protocolo 116717, está retirado de pauta. E o outro processo de prestação de contas de Paraíso do Norte, 155340007, a DCM aponta como uma das irregularidades a não realização de licitação ou a dispensa indevida, mas faltou a mensuração do dano erário decorrente dessa irregularidade. Também vou solicitar a retirada de pauta para nova instrução. Protocolo 55340/07, retirada de pauta. Passo aos atos de inativação. Protocolo 55397/11, de Tereza Campagnoli. Os pareceres são pela legalidade de registro, não falam de nenhum atraso, mas o gabinete do relator constatou um atraso de 35 dias na entrega do protocolo. Eu deixo de propor qualquer imputação de multa, conforme já defendido em sessões anteriores. Então, pela legalidade de registro, senhor presidente. Pela legalidade de registro, aprovado. Pela legalidade de registro das inativações 83528512, de Leonilda Rodrigues, e 31011913, de Angelita Maria da Costa Faria. Pela legalidade de registro em ambas, está aprovado.
pela legalidade e registro do processo de pensão 32076410, de interesse de Fernando de Jesus Ferreira e Gilmara de Jesus Gonçalves. Pela aprovação. Aprovado. Processo de pensão 30563813, interessado Albino Teixeira. A DICAP constata 179 dias de atraso. Em função disso, propõe a aplicação da multa do 87, seu segundo, a linha A. O Ministério Público não se manifesta quanto à aplicação da multa. E o gabinete do relator verificou que, em verdade, são 150 dias de atraso, mas a proposta do relator é pela legalidade de registro, sem a imputação de sanções. Pela legalidade de registro, sem a imputação da multa. Aprovado. Os processos seguintes estão sob vista e em nova audiência com o Ministério Público. A pauta está atendida. Obrigado, senhor presidente. Agradeço a Vossa Excelência. Concluídos os processos que estavam na pauta, deixo a palavra livre para alguma manifestação, fim do qual convoco para o dia 4 de fevereiro, terça-feira próxima, às 14 horas, horário regimental, a quarta sessão ordinária desta primeira Câmara. Levante-se a sessão.